Vamos abrir a palavra de Deus ainda. Eu vou dar uma breve aula em Marcos. Evangelho de Marcos. A aula, André, parece que foi para você, mas não é só para você não, é para todos nós, não é? Então, Marcos capítulo 8. Façamos a leitura do capítulo inteiro e depois tiraremos breves lições, se Deus assim permitir. Ainda temos um tempinho. A segunda multiplicação dos pães e peixes. Os fariseus pedem um sinal do céu. O fermento dos fariseus e o de Herodes. A cura de um cego em Betsaida. A confissão de Pedro. Jesus prediz a sua morte e ressurreição. E o discípulo de Jesus deve levar a sua cruz. Façamos a leitura, que Deus nos abençoe na leitura de sua palavra. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhes responderam: De onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhes perguntou: Quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, partiu-os após ter dado graças, e os deu a seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado, juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele e, tentando, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará um sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: É que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: Por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido. Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis, não vos lembrais? De quando parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E de quanto parti os 7 pães para 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhe disse Jesus: Não compreendeis ainda? Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvore os vejo andando. Então, novamente, ele pôs as mãos nos olhos
E ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que eu sou? Responderam: João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós, que dizes que eu sou? Respondendo Pedro, disse: tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto, e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto lhe expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se, fitando seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Amém. Até aí. Meus irmãos, versículo 1, vamos analisar alguns pontos desse texto. No verso 1, chama a atenção quando diz: chamou os discípulos. Chamou os discípulos. Nós vamos ver aqui que Jesus, em alguns momentos, falou para a multidão: toma a tua cruz, vem e segue-me. O valor do discipulado, lá no final. Cada cristão tem que tomar a sua cruz, o sofrimento, seguir. Todo cristão é chamado ao discipulado. Há alguns momentos desse texto, nós vemos aqui um discipulado mais perto dos 12. Jesus, às vezes, falava por parábolas, falava à multidão, mas ele chamava os discípulos, preparando, treinando, revelando, trazendo amadurecimento para eles. Então, esse texto vai trazer essa primeira lição. Todos nós precisamos disso, de um tempo de amadurecimento, de discipulado, de crescimento, de colocar nossa fé em Cristo, nele, cada vez mais, cada vez mais. Foi isso que aconteceu com os discípulos. Eles foram entendendo, compreendendo que Jesus era o Cristo, entendendo o chamado, as conversas, o ensino, de tal forma que eles foram crendo e confiando e colocando em Deus toda a confiança deles. A confiança que Deus supriria as necessidades, a confiança que mesmo depois que Jesus subisse aos céus, fosse à cruz, ressuscitasse, eles não estariam sozinhos. Então, esse capítulo inteiro nos mostra isso, um crescente discipulado, uma crescente confiança. A multiplicação dos pães e dos peixes havia um sentido teológico, era como se mostrasse para eles: eu sustentarei vocês. Será que era como se Jesus dissesse: eu multipliquei os pães e os peixes, eu não posso dar sustento a vocês 12? Eles que muitas vezes foram às aldeias, os povos, não levem nada, não levem sustento, nem roupas, nem túnica, nem coisa semelhante. Deus providenciaria, o mesmo Deus que multiplicou os pães e os peixes, não poderia sustentá-los? Então, os discípulos passaram por isso. Chamou os discípulos, treinando, ensinando e discipulando. No verso 2, diz aí: tenho compaixão dessa gente. Então, isso é tão bonito. Jesus tinha compaixão das pessoas, do povo de Israel. O Evangelho aqui no livro de Marcos chega a lugares distantes. A mulher
Ciro Fenício, Gadareno, povos que não eram judeus foram alcançados. Então Jesus diz: tenho compaixão dos 12, da multidão, da igreja, de nós. Esse é o nosso Deus, esse é o Evangelho. Deus fez-se carne por compaixão. Jesus teve compaixão daquela gente com fome, uns vinham de longe, estavam ali os discípulos num deserto. Como é que já tinha acontecido a primeira multiplicação, aqui a segunda. Então, mais uma vez, Jesus cuida do seu povo. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ele teve compaixão da necessidade de pão, mas principalmente da necessidade espiritual. Ele é o pão da vida. Ele é o verdadeiro alimento para as nossas almas. Jesus teve compaixão. Interessante que Jesus, ele é o bom pastor, né? Ele estava ali no meio do povo. Assim, André, deve ser o pastor, né? Está no meio. Eu vim escutando um pouco a rádio quando eu vinha para cá com Timóteo, e falou isso na rádio, eu achei interessante, né? Dizendo que o pastor tem cheiro de ovelha. Jesus, o bom pastor, pisou esse chão aqui, empoeirado. Então, pastor, seminarista, tem cheiro de ovelha, vive ali no meio, sofrendo os problemas. Então, Jesus nos dá o exemplo até nisso. Ele teve compaixão, ele estava no meio de pecadores, no meio daquela multidão, e teve compaixão dele. Eram 7 pães nessa segunda multiplicação, e alguns peixinhos, não fala quantos peixinhos. Sobraram 7 cestos para 4.000 homens, fora mulheres e certamente crianças. Eu não sei se tem algum significado aqui o número 7, não é? Tudo havia significado no que Jesus fazia. Em Apocalipse, o número 7 tem grande significado. Na linguagem apocalíptica é a perfeição de Deus. Talvez tenha esse significado aqui. Era como se Jesus dissesse: eu tenho tudo que vocês precisam. Ele era o perfeito Filho de Deus. 7 pães e alguns peixinhos. Provavelmente, em Decápolis, aconteceu essa segunda multiplicação. Isso está no capítulo 7, verso 31. Significava que a mensagem do Evangelho é além de Israel, é a missão mundial da igreja. Jesus sabia disso e aqui ele confirma. O Evangelho é para todos os povos. Ide pregai o Evangelho a toda criatura. O pão da vida é para todos os povos. Nos versos 18 a 21, Marcos explica o significado teológico dessa multiplicação de pães. Lá ele vai repetir que na primeira multiplicação foram 5 pães a 5.000. 5 pães para 5.000. Já na primeira foram 7 pães para 4.000. Nessa que foi 5 pães, apesar do número de pão ser menor, o milagre foi maior. Alimentou a multidão maior com a quantidade menor de pães. 12 cestos sobraram, apesar de ser só 5 pães, sobrou mais pães. E Jesus diz: não compreendeis ainda, né? Aqui ele adverte certamente os 12. É como se ele dissesse: vocês ainda não compreenderam, já viram o primeiro milagre da multiplicação, agora estão vendo de novo, vocês não compreenderam ainda o significado disso? Era uma repreensão, né? Que é para nós também. Será que a gente ainda não compreendeu que Ele é o pão da vida, que Ele sustenta a nossa vida, que Ele é que dá o pão de cada dia, que Ele estaria com eles todos os dias? Era uma repreensão para eles e para nós também, como discípulos. Será que a gente ainda não compreendeu isso? Era uma repreensão por eles não terem percebido que o Senhor era capaz de cuidar das necessidades daqueles 12. Tanta coisa, tanto chamado, tanto milagre, 2 multiplicações de pães. Vocês não entenderam os 12? Jesus era confiável. Eles deveriam crer pelo que já tinham presenciado e no que viria pela frente, as revelações que receberiam do Senhor. Viria o céu aberto, Jesus viria a ressurreição. Então, eles deveriam ter fé.
Jesus era confiável em tudo que fez, em tudo que prometeu. Então, vocês não compreenderam ainda? Como é que vocês vão ser os líderes da igreja? Eles eram tardios de coração, como fala a própria Escritura. Nos versos 11 a 13, nós temos aí, capítulo 8, versos 11 a 13, né? Os fariseus pedem um sinal do céu. Meus irmãos, é triste ver os fariseus, mais uma vez, testando Jesus, pedindo um milagre, mas era com incredulidade, era negando a multiplicação dos pães, era como se fosse uma rejeição para tudo que Jesus fez e a pessoa dele como Messias. Era uma pergunta mal intencionada, o fermento dos fariseus, de Herodes. Então, Jesus foi muito duro com esse povo que estava ali testando, estava ali com incredulidade. Um povo que deveria ser fiel, que conhecia as Escrituras, mas trocava as tradições, como vimos na aula passada, e dava mais valor à tradição do que à própria lei santa de Deus. Então, Jesus realmente foi duro com esses homens que aqui pedem um sinal. Aí Jesus disse, não vão ter nenhum sinal, geração incrédula, diz aí os versos 11 a 13. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, né? Discutindo com Jesus, tentando, com má intenção, era um fermento. Não que o fermento seja ruim no bolo, não é? Apenas Jesus usou isso aqui nesse sentido, de que um pouco fermento leveda toda toda massa. Então, Jesus arrancou do íntimo do seu espírito um gemido. Veja que foi algo muito duro, difícil. Jesus gemeu lá do fundo do seu espírito. É como se ele dissesse, geração incrédula, fariseus, hipócritas. Isso custou para Jesus, porque pede essa geração um sinal. Em verdade, vos digo que essa geração não se dará um sinal. Deixando-os, tornou a embarcar e foi para outro lado. Jesus saiu, era incredulidade, era uma pergunta má, incrédula. E diz os comentaristas, Jesus não fazia milagres a pedido, não era porque eles estavam pedindo, nem era obrigado Jesus fazer na hora que eles queriam. Então Jesus sai e, lamentável, dá esse como que gemido, né, entristecido, com compaixão, mas lamentando. Jesus não era obrigado a fazer milagre quando eles queriam, na hora que eles queriam, para responder uma pergunta mal intencionada dessa. Então Jesus sai. Versos 14 a 20, nós temos aí o fermento dos fariseus e de Herodes. Verso 17 também, tem alguma coisa no contexto, quando Jesus, percebendo, lhes perguntou, por que decorreis sobre não terdes pão? Eles estavam noutra situação e estavam dentro do barco e só tinham pão agora dentro do barco. Então eles começam a perguntar, não é, sobre o pão, que não tinha pão, volta aquela mesma preocupação. Como quem diz, Jesus vai nos sustentar, e o pão, a gente só tem um pão agora. Era aquela preocupação humana. E se o pão faltar? Um não vai dar para todo mundo. E era a ansiedade pela vida, a preocupação pelo que comer. Aí Jesus diz para eles, Jesus percebe a preocupação, a incredulidade, de novo sobre o pão, não é? É igual a gente às vezes duvida, meu Deus, como vai ser o futuro e minha aposentadoria, a gente entrega a Deus, daqui a pouco a gente está falando nisso de novo. Aí então Jesus percebe e ali diz o que já foi explicado nos versos 18 a 21, que eles tinham que crer, foram repreendidos porque não confiaram que o Senhor era capaz de sustentá-los. Jesus era fiel e eles deveriam crer, apesar de só estar com um pão,
mas deveriam colocar fé no Senhor. E aqui é o fermento dos fariseus. Eles são repreendidos porque não creram e não confiaram no Senhor. O perigo do falso ensino. O perigo do falso ensino, a má intenção deles, o entendimento das coisas do reino de forma errada, deturpando as Escrituras. Eles não reconheciam a nova aliança, o odre novo, os vinhos novos. Jesus veio na nova aliança, então eles não entendiam nada disso, era um falso ensino, então era algo ali que eles foram repreendidos, o fermento dos fariseus. Já nos versos 22 a 26, versos 22 a 26, temos aí a cura de um cego em Betsaida. É lindo também esse texto, né? A cura progressiva do cego. Ele era cego, então Jesus o toca. Chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvore os vejo andando. Então, novamente, ele pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando: não entres na aldeia. Há alguns detalhes, né, que foi fora da aldeia. Alguns comentaristas entendem que foi algo entre Jesus e os 12. Era um ensinamento ali para eles, para os que estariam no ministério, para os líderes. Foi fora da aldeia. Isso é significativo também. A cura de um cego. Jesus coloca ali saliva nos olhos e impõe as mãos. Então, uma cura progressiva. Então, ele, no primeiro momento, quando coloca as salivas, ele vê um pouco. Ele vê os homens como árvores, né? Como se fosse, parece que ele diz aqui, como árvores andando. Então ele estava vendo mal, mas bem melhor do que antes, que ele era cego. E depois Jesus o toca de novo, o abençoa e ele vê plenamente. Isso aqui, irmãos, certamente acredita-se que era Jesus dizendo àqueles 12. É o que eu estou fazendo na vida de vocês, eu estou curando vocês progressivamente. E não é diferente nas nossas vidas, a cura de Jesus é progressiva. Nós já não somos os mesmos de quando aceitamos Jesus, nós temos sido curados até plena luz no reino do céu, até a eternidade, lá enxergaremos plenamente, seremos curados totalmente. Então era como se Jesus dissesse àqueles discípulos: eu estou investindo em vocês, eu estou ensinando, vocês não percebem desde o início. E a partir daqui Jesus começa a dizer coisas mais fortes. Era necessário que ele sofresse, era necessário que ele fosse para Jerusalém. E os discípulos vão entendendo cada vez mais, cada vez mais. E essa é a lição, uma das lições aqui dessa parte. Em breve, eles entenderiam quem era o próprio Jesus de forma plena, sua missão e sua obra. Eles estavam entendendo, eles estavam crendo cada vez mais, cada vez mais. Versos 27 a 30, nós teremos aí a confissão de Pedro. Meus irmãos, 2 momentos importantes aqui, importantíssimos para os discípulos, para o Evangelho, para Cristo como Messias. Um deles é esse, a confissão de Pedro, e no capítulo posterior, a transfiguração. Quando Jesus ali na frente deles é transfigurado nas suas vestes, Moisés e Elias, e eles veem algo sobrenatural, confirmando que ele era o Filho de Deus. Então, 2 pontos altos aqui, né, no Evangelho de Marcos. É a confissão de Pedro e depois a transfiguração, mostrando que Jesus vem da parte de Deus, que ele realmente era o Filho de Deus. A confissão de Pedro
nós vemos aí que Jesus pergunta, né? Que dizem sobre mim? És Elias? Tu és Elias? Outros dizem que é João Batista. Isso nas aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou, quem dizem os homens que eu sou? É João Batista, Elias, outros profetas, alguns outros dizem que és profetas. Então lhes perguntou, mas vós, que dizeis que eu sou? Respondeu Pedro e disse, tu és o Cristo. Advertiu Jesus que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. É um dos textos, como já disse, de grande importância. Primeiro, Jesus ele não dá ouvidos ao que diz o povo sobre ele. O que é que o povo diz? É profeta, é João Batista, é Elias que voltou à vida. Jesus não estava muito preocupado com isso. Jesus estava dizendo, né, ou melhor, nós vemos aqui também a importância daqueles homens. Os 12 homens estavam sendo treinados. Não importava o que os outros diziam, mas eles, o que era que eles diziam? Era como se Jesus estivesse dizendo, né? Vocês, mais uma vez, vocês não entenderam ainda que eu sustentarei vocês? O que é que vocês dizem de mim? Não os outros, mas era como se ele dissesse, eu tenho ensinado. Eu tenho investido, eu chamei vocês. Isso não fez diferença. Vocês reconhecem quem sou eu. Aí Pedro dá a resposta, é como se fosse uma resposta dos 12. Pedro, como tinha uma certa liderança, ele diz. Aí o que é importante era o que eles pensavam de Jesus. E Pedro ali como representante, ele diz. Jesus diz, vós, é no plural, não é vós, não é só Pedro. Vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse, tu és o Cristo. Advertiu Jesus e tal. Então, meus irmãos, isso é muito importante. A convicção dos 12 de Pedro, tu és o Cristo, o Messias. É a primeira vez que fala aqui nos evangelhos, tu és o Messias, tu és ungido de Deus. E aquela convicção que cada discípulo tem, eles, 12, nós, pode o mundo inteiro negar Cristo, mas nós não podemos negar, porque nós temos visto, ouvido, nossa própria vida testifica, a redenção, a graça, não dá mais para negar. Então aqui, e vocês? O mundo, é como se Jesus dissesse, o mundo vocês vão pregar para eles, eles também vão ter que responder, mas agora é vocês. Eu já me revelei para vocês. O que é que vocês dizem? Quem sou eu? Mesma forma, cada um de nós já temos visto e ouvido. O que é que nós cremos de Jesus? Vale a pena deixar tudo para seguir. Ele é o Filho de Deus mesmo, então vale. Se ele não é, não vale. Então é algo bem particular ali. O que é que vocês 12 diz? É o Cristo, o Filho de Deus. É o ungido de Deus. Advertiu que não dissessem, não é, sobre isso. É meio estranho nesse momento da revelação, quando Jesus mais uma vez repete, não digam nada a ninguém, já que era um momento bem adiantado, ele já estava perto de ir para Jerusalém, mas faz parte é chamado segredo messiânico, né, que Jesus ali, ele estava se revelando aos seus de forma aberta, clara, não mais por parábolas, mas dizendo o que ia acontecer, o seu sofrimento, a sua morte, a ressurreição, que ele era o Messias de fato, mas disse que não falasse para os outros ainda. Os teólogos entendem isso, várias vezes acontece isso durante o livro de Marcos, era no sentido que Jesus não queria ser confundido como simplesmente um curandeiro, simplesmente um falso profeta, simplesmente, meu Deus, tem uma palavra importante, simplesmente um líder sociopolítico. Não, Jesus era diferente dos outros, não era um reino. Jesus é rei dos reis, rei dos judeus, mas cadê o castelo? Cadê o seu exército? Não, era um reino espiritual. Só quem via eram os discípulos, só quem via eram os que tinham fé. Então, é nesse sentido Jesus às vezes dizia, não,
É como se ele estivesse dizendo, né, eu me entregarei, não são os políticos que vão me pegar, não é o exército humano, eu mesmo darei minha vida, na hora certa eles vão me pegar, mas não é agora, eu mesmo darei a minha vida. Então era nesse sentido que às vezes ele dizia, não digam, porque era essa questão para ele não ser confundido como um líder social, como um líder político, ou como um curandeiro que curava. Era muito mais do que isso. Jesus pregou o reino de Deus, o arrependimento nas aldeias, na cidade, muito mais do que curou. Ele curou pessoas, curou em Nazaré, onde ele foi criado, muita incredulidade, curou pouca gente, mas a missão maior dele era pregar, era salvar, a cura fazia parte da demonstração do poder de Deus, confirmando que ele era o Filho de Deus, mas não era o foco. As multidões vinham só pelo pão, não é? Certa vez um dos que foram curados, eu acho que foi o leproso, Jesus disse que ele não dissesse a ninguém, ele saiu dizendo a todo mundo, e Jesus não podia nem entrar mais nas cidades, porque o povo vinha atrás de Jesus nos desertos, nem na cidade ele podia entrar mais. Então houve consequências pela soberania de Deus, não é? Mas Jesus sofreu porque o povo não queria deixar ele em paz, e confundindo talvez com um curandeiro, mas a missão maior dele era a cruz, era Jerusalém, ele não podia ser confundido com a questão apenas política e social. Finalizando, confissão de Pedro, né? Já vimos, ele é o Messias, ungido, primeira vez falado aqui nos Evangelhos, a confissão de Pedro. A partir disso, o ensino concentra-se mais sobre a aproximação de sua morte, e logo a jornada para Jerusalém começaria. Então, meus irmãos, a partir daqui Jesus começa a dizer mais claramente, a jornada para Jerusalém se inicia. Em Marcos, tem apenas uma ida de Jesus a Jerusalém, quando ele vai para morrer. Nos outros evangelhos, tem outras idas, quando ele foi, algumas vezes antes, ali, preparando, confrontando, né? Mas essa parte aqui de Marcos é a vez que ele foi final, quando ele foi já para se entregar por nós. Então, a partir daqui, Jesus fala mais claramente, diz a eles, o discipulado, né? A maturidade vai chegando nos discípulos, e eles vão se tornando discípulos maduros, líderes da igreja, apóstolos, muitos deles. Então, versos 31 a 33, Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Jesus padece, ele morreria, ele era o Messias. Aí, meus irmãos, Pedro tem a coragem, eu fico impressionado, que Pedro tem a coragem de repreender Jesus. Não vai não, para Jerusalém não. Não, tu não vai sofrer não. Veja que como Pedro era ousado, né, e falava às vezes assim o que não devia. Então ele tem a coragem de dizer, chama Jesus do lado e fala, não, tu não vai sofrer não, tu vai para Jerusalém, não, tu vai morrer. Então era a visão humana, ali eles estavam aprendendo, entendendo, crescendo o discipulado. Na visão de Pedro, como de qualquer outra pessoa, não poderia o Messias ser um servo sofredor. O sofrimento não combinava com o cristão, com o propósito. Então Pedro fala como homem, na visão humana, aí recebe uma repreensão. Arreda Satanás. Meu Deus, se a pessoa levar uma repreensão de Jesus dessa, porque tu pensa nas coisas dos homens, não nas de Deus. Um texto um pouco antes, ele recebe a revelação, tu és o Filho de Deus. Um texto, mesmo capítulo, ele recebe uma grande disciplina. Satanás, né? Satanás arreda. Está aqui, verso 33. Porém, voltou-se, fitando os seus discípulos, né? Não é só Pedro, o grupo,
repreendeu a Pedro na frente de todos, certamente, e disse: arreda Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim nas dos homens. Então, é isso, irmão. Mesmo um crente, como Pedro já era crente, às vezes Satanás pode trazer alguma influência sobre a gente. Um pensamento, uma tentação, e nos desviar dos propósitos de Deus para propósitos carnais, humanos. Por isso que a gente tem que ter cuidado. Satanás não pode nos dominar, nem digamos assim, uma pessoa que não é crente, ela pode ficar possessa por Satanás. Agora, o crente não fica possesso, mas a gente pode ser influenciado por um pensamento, por uma incredulidade, por isso. Aí aqui Pedro, Satanás ali realmente, naquela hora, estava influenciando Pedro. Aí é repreendido e diz: arreda Satanás, tu estás pensando nas coisas dos homens, não nas de Deus. Também os 12 viram isso, certamente foram repreendidos, e nós também, a buscar mais, a pensar mais nas coisas do reino, não o reino humano, o reino de Cristo, buscar as coisas de Deus em primeiro lugar. E finalmente, os versos 34 a 38. O discípulo deve levar a sua cruz. Tome a cruz. Meus irmãos, naquela época era muito comum que a pessoa, prisioneiro, que foi condenado à execução, à morte, ele mesmo levasse parte da cruz, carregando como Jesus fez. Então, ele está dizendo que o discípulo maduro, ou melhor, todos os discípulos de Cristo, não só os 12, aqui é uma palavra para todos presentes, não só os 12, aqui diz que foi para toda a multidão. Então, esse mandamento é para todo crente, não é só para os 12. E significa que todo crente verdadeiro deve tomar a sua cruz. Significa disposição para sofrer por causa do Evangelho. Tomar a cruz é isso, é os sofrimentos que virão na vida do crente, por ele ser crente, por ele buscar as coisas do reino de Deus, em primeiro lugar, haverá sofrimento. Os 12, a multidão e nós também. E nós também temos que levar a nossa cruz. Ele mostra o valor de uma vida, da alma, o valor da nossa... Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma, perder sua vida. Que daria um homem em troca da sua vida, verso 37. Ele mostra que nenhum valor monetário pode comprar a alma, a salvação, o discipulado. Não devemos trocar o evangelho, a cruz, por valor financeiro nenhum. Não vale a pena, é muito pouco. Louco é quem faz isso. Como diz um outro texto, com a mesma ideia, né? Hoje pedirão a tua alma, louco. Então, mais importante é a vida, é Deus, é o discipulado, do que pode ganhar o mundo inteiro. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Qualquer que nessa geração adúltera, diz aí os últimos versículos, o 38, e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de meu Pai com seus santos. Finalizando, irmãos, Jesus aqui, que não tinha onde reclinar a cabeça, humilhado pelos homens, ele mesmo se humilhou, se esvaziou, mas quem se envergonhasse dele também seria, quando ele viesse na glória, também o Filho do Homem se envergonhará dele. Então, um dia, na volta de Cristo, não é? Aqueles que o negaram serão envergonhados. Nunca vos conheci. Aqueles que negaram, se envergonharam dele. E aqueles que o honraram, mesmo ele sendo humilhado, quando estava aqui na terra, mas um dia ele virá em poder e honra. Ele foi glorificado. O Pai lhe deu um nome que está sobre todo nome. Ele é honrado. Na sua glória será plenamente. E naquele dia haverá toda a diferença. Ele não vem mais humilhado, ele vem com poder e glória. E os que forem fiéis a ele receberão a recompensa, a herança do reino dele. E viveremos para sempre com o Senhor. Nossa recompensa plena não é aqui.
Claro que Ele cuida de nós, Ele cuida das aves, Ele nos dá o pão, Ele sabe que precisamos de tudo isso, mas não é o foco, nem deles, nem nós. E assim finalizamos